Olá pessoal, questão de gravitação, exercício número 15, tá? O enunciado diz assim, ó: 5 massas iguais m estão distribuídas de forma homogênea ao longo de um semicírculo de raio R, como se mostra na figura 5. Então, eu reproduzi aqui, ó, a gente tem 5 massas m que estão distribuídas ao longo de um semicírculo, então metade de um círculo, de raio R, certo? Então, ele diz que uma massa mzinho é colocada no centro desse semicírculo. Ele quer que a gente encontre a força gravitacional e a aceleração gravitacional. Eu deixo anunciado da questão aqui na descrição do vídeo, qualquer coisa. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos pensar o seguinte: a gente tem uma massa mzinho. Para mim achar, vamos se concentrar primeiro na aceleração gravitacional. Porque se a gente achar a aceleração gravitacional, a força é massa vezes aceleração, e a aceleração gravitacional fica fácil. Então vamos nos preocupar com a aceleração gravitacional. Então, se existem 5 massas mzão ao longo do círculo, vocês concordam que existem 5 acelerações. Cada massa produz sobre o corpo mzinho uma aceleração, uma atração de força gravitacional. Se a força, a aceleração nessa mesma direção, nesse mesmo sentido aqui. Bom, então eu denominei massa 1, 2, 3, 4, 5, então eu vou ter uma A1, uma A2, uma A3, uma A4 e uma A5. Todas têm o mesmo módulo, certo? Porque a aceleração, como a gente sabe, é dada por gm r ao quadrado, onde esse r é a distância entre os centros. A distância entre os centros é o raio, certo? Se é o mesmo raio, é a mesma massa, é a mesma constante, então a aceleração é a mesma para todos os 5 corpos aqui. Então, o que vai mudar para a gente, na realidade não vai mudar nada, porque as acelerações são iguais. O que a gente vai fazer para facilitar o cálculo? Decompor as acelerações, certo? A gente vai decompor as acelerações e vai ficar bem fácil calcular. Porque perceba, é o seguinte: eu vou ter uma aceleração resultante em x e uma aceleração resultante em y. Eu vou decompor, percebam, a aceleração 5 já está em x, a aceleração 1 já está em x, eu tenho uma aceleração 3 no eixo y, certo? Eu estou considerando esse meu eixo aqui como um eixo y auxiliar, e aqui meu eixo x auxiliar. Vou considerar o y positivo para cima e o eixo x positivo para o lado direito. Bom, então eu vou decompor, por exemplo, eu já tenho A1, A5 e A3, eu vou precisar apenas decompor o meu A2 e o meu A4. São as únicas coisas que eu vou precisar me preocupar. Bom, aceleração resultante em x. A5 na direção positiva, o A1 na direção negativa, vou decompor o A2 e o A4. Bom, eu sei que o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu sei que aqui, no meu caso, eu tenho um triângulo retângulo, certo? Eu tenho um ângulo de 90 graus, tenho um triângulo retângulo aqui, nessa aceleração. Eu sei que a minha A4 é a minha hipotenusa, certo? Então eu tenho que o cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente, que vai ser a parte x, né, a decomposição x, nesse parte, o meu cateto adjacente desse ângulo, vai ser A4, que eu passo multiplicando de hipotenusa vezes cosseno. A mesma coisa eu faço para o seno desse ângulo. Eu tenho A4 cosseno, eu vou ter A4 seno também, né, que é já no caso de y. E eu faço a mesma coisa para o A2. Eu tenho que o seno no cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu tenho esse ângulo aqui, cateto oposto é o que eu quero encontrar. Eu sei que a minha hipotenusa é o meu A2, certo? Então, cateto oposto e hipotenusa só passo multiplicando, regrinha básica, né? A4 cosseno, A2 seno. E no A4 eu vou ter projeção cosseno e seno, no A2 eu vou ter também projeção seno e projeção cosseno. Só cuidado, projeção seno em x, ambas vão ser positivas, né? Ó, percebam o A4 aqui, ó. Essa reprodução aqui do cateto oposto vai ficar aqui também. E o meu A4 também, né? O cateto oposto, esse aqui, é o mesmo que vai estar aqui. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma A3, eu vou ter uma A2 seno θ e vou ter uma A4 seno θ. Tudo no eixo y. Foi o que eu coloquei. Aceleração resultante y, A3 mais A2 seno mais A4 seno. Na aceleração resultante em x, a gente vai ter o A5, direção positiva, A2, direção negativa, A1, direção negativa,
E aí os cossenos, né? Eu vou ter o cosseno lá 4, que vai ficar positivo, e o cosseno de A2 negativo. Como os módulos são iguais, eu posso cortar esse A5 com esse A1. E os ângulos, percebam, eu tenho 360 graus, que é um círculo, dividido por 2, dá 180. Como eu tenho essas 5 massas, ó, eu percebo, eu tenho uma região 1, uma região 2, uma região 3, uma região 4. Então eu tenho 180 graus, que é a metade do círculo, divididos por 4. Então eu vou ter 45 graus, que é esse ângulo aqui. Eu sei os graus do ângulo, né? 45 graus. Então eu tenho tanto o seno de 45 como o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então só voltando aqui, ó, como o cosseno é igual e o módulo da aceleração é igual, posso cortar esses dois. Então a única coisa que eu vou me preocupar é com essa aceleração resultante em y. Então, eu sei que o módulo da aceleração, agora é só colocar os valores aqui. O módulo da aceleração gm sobre r ao quadrado, onde r é a distância entre os centros. Como a distância entre os centros dessa massa, essa massa e essa massa, todas as distâncias, é o próprio r do círculo, certo? A distância entre as massas é o r do círculo. Então eu tenho que achar um módulo dessa aceleração. Então aqui só nos preocupando com a aceleração resultante em y, eu vou ter que a aceleração em 3 é o próprio módulo, gmr ao quadrado. O seno de 45 e o cosseno de 45 são raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Só faço gmr ao quadrado, porque são os módulos da aceleração, a gente sabe que os módulos são todos iguais. Bom, aceleração resultante em y, só somar gmr ao quadrado, raio, né? Raiz de 2 sobre 2, gmr ao quadrado. Então a gente pode somar essas duas raízes, vai ficar 1/2 de raiz mais 1/2 nessa raiz, vai ficar uma raiz completa aqui, total. Então a gente vai ter que a aceleração resultante em y, gmr ao quadrado, coloca em evidência, tá? Então aqui tem o 1, e aqui tem o raiz de 2, só coloquei em evidência, essa aqui é a nossa aceleração resultante no ponto M. Esse aqui é o valor, que é o que ele nos pedia na letra B. Na letra A ele pediu a força resultante, só que a força resultante, a força gravitacional, a gente sabe que é massa vezes aceleração. A aceleração a gente achou essa aqui, basta multiplicar pela massa, certo? É só colocar essa aceleração aqui, né? Só colocar a aceleração que a gente achou e multiplicar pela massa, tranquilo. O importante do exercício era a aceleração, a força seria só uma consequência da aceleração. Lembrando sempre que a aceleração, nesse caso, a aceleração e a força, elas têm a mesma direção, né? O mesmo sentido em direção às massas grandes. Certo, pessoal? Exercício número 15 feito. Qualquer dúvida, peço que postem nos comentários. Um grande abraço, nos vemos no próximo exercício.